Boa tarde, tudo bem com vocês? O coffee tava bom, né? Eu comi bastante ali, aquele milho. Então, hoje eu vou falar hoje um pouco de arquitetura de microserviços na Globo.com. Como que a gente consegue atender milhares de acessos diariamente com dezenas de microserviços e contar um pouquinho dos nossos desafios. Então, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou o Wilson Júnior, eu sou pythonista. É um grande orgulho estar aqui, porque foi da onde eu comecei a computação, foi dentro de uma comunidade Python, que a galera sempre me incentivava e passava dicas de como aprender a programar. Sou pythonista desde 2008. De 2016 eu comecei a estudar a linguagem Go também. Sou bem Gopher, gosto bastante da comunidade Go. Também sou do interior, assim como aqui. Eu sou do interior de Goiás, da cidadezinha de 10 mil habitantes. E tem 5 anos que eu estou na Globo.com trabalhando como desenvolvedor. A Globo.com, o que é o nosso desafio lá? Hoje a gente é o maior portal de conteúdo da América Latina. Quando há sempre notícias assim tristes ou alegres, nossos servidores triplicam ou multiplicam por 5 a quantidade de requests de usuário. E tem um baita desafio ali por causa disso. Foi fundado em 2000 e hoje a gente tem mais de 30 times de desenvolvimento. E cada time é formado de 3 a 5 pessoas ali, desenvolvedores. E todos eles conversam para atingir o mesmo objetivo. Então, vamos lá. Vamos começar um pouco da aula de história da empresa. Como que a gente chegou nessa arquitetura de microserviços? Então, como ela nasceu lá nos anos 2000, a primeira geração que servia naquele momento era uma solução chamada Vignette, que era uma solução proprietária, feita em Java, contratado de uma solução de uma empresa que instalava lá um Java, a gente tinha pouco poder de customização, tinha um banco de dados só e servia toda a Globo.com naquele momento, até 2004. E aí, lá em 2008, a Globo.com contratou os primeiros pythonistas. Aí os primeiros pythonistas começaram a fazer uma solução do portal de notícias toda feita em casa mesmo, tudo com solução em casa. A gente tinha uma biblioteca central chamada Globocore, e o Globocore ele era instalado em diversos produtos. Eu tinha ali um Virtual Env, eu instalava o Globocore no GE, e tinha as máquinas do GE, eu mantinha ali. Mesma coisa para o G-Show, para o G1, para o portal da Globo.com principal, e era um Python com Django. E funcionou até 2008. Então a gente tinha mais ou menos assim, o Globo.com, o GE, o G-Show e o G1, várias máquinas ali, mas compartilhando a mesma biblioteca Python. A segunda geração foi a que eu comecei a trabalhar, porque não tem um slide aqui. Tá certo. Eu estava no final da segunda geração, cheguei lá na empresa, mas o que tinha de problema na segunda geração? A gente tinha muitas pessoas mexendo no mesmo codebase. E o dia do deploy era bem drástico. Porque imagina, 40 pessoas trabalhando e tinha o dia do deploy. Era um merge hell. E várias coisas quebravam, tinha que dar rollback, a pessoa ficava frustrada. A gente ficou travado na versão do Django que não conseguiu sair, porque o custo de atualização estava muito alto. E todas as regras de negócio ficavam ali flutuando naquela biblioteca ali do Globocore, que não estava escalando bem. Porque lembra que a gente tinha os 4 produtos, e aí a gente lançava uma biblioteca nova, e cada produto queria atualizar no seu tempo. Um demorava 2 meses, outro demorava uma semana, outro enrolava. E a gente nunca conseguia ter uma versão do Globocore em todos os portais unificado. E qual era a vantagem de estar com Python Django? A curva de aprendizado é muito tranquila. Então, a gente conseguia
ensinar as pessoas e conseguir lançar o portal com uma certa facilidade boa. Tinha os templates lá do Django, que eram bem tranquilos assim, para as pessoas desenvolverem. De malefício, assim, que no contexto da Globo não era bom. A gente tinha aquele era bloqueante. Com código bloqueante, quando você está atendendo um request, aquela thread só libera na hora que acaba o processamento. E isso fazia o nosso gasto de infraestrutura ir crescendo muito alto. Para a gente conseguir manter essa quantidade alta de threads, a gente tinha o WSGI ou de Unicorn, para tomar conta dessas threads Python com Django. E aí começou a terceira geração, que é o Backstage, que é um produto interno lá também, só que agora a gente tem o potencial de microserviços. E a gente passa a ter pequenos times orientados a domínio. Então eu vou ter um time pequenininho que vai tomar conta só da busca da Globo.com, a outro time que vai tomar conta só do serviço de imagens, outro time que vai tomar conta só do agendamento de matérias, outro time que vai tomar conta só da entrega de HTML. E aí, tem uma stack independente. Cada time pode escolher sua própria tecnologia. E cada um pode ter seu próprio banco de dados. E aí, com isso, tem soluções lá que são com Python, tem backends que são com JavaScript, tem uma alta muito forte de Go. A gente utiliza muito Go, por exemplo, a votação do Big Brother é toda escrita em Go, que aguenta muitos votos por segundo. E também tem usado bastante Ruby. Que olhando aqui para o nosso site, dá para a gente ter uma noção de quantos microserviços existem. Então, tem um microserviço ali, que é só para aquele menu ali. Tem outro microserviço de busca, que é uma infraestrutura gigantesca de Elasticsearch, que tem toda a busca textual do site reversamente. Tem a plataforma de login, tem a plataforma de home e tem uma plataforma aqui de ads, que como a gente consegue rentabilizar a empresa. Aqui, também mesma coisa aqui, tem aqui um Saiba Mais, que é um componente aqui lá, outro time toma conta disso. Tem aqui os vídeos, tem outro componente aqui de resultado de jogo, que o placar vai ficando aqui dinamicamente. E tem a estrutura desses cards aqui de feed. Temos também a plataforma de comentários, é o microserviço mais velho que a gente tem, tá? E aqui do lado do editor. Do lado do editor também existem vários microserviços. Então aqui tem um preview, que é outra aplicação que responde, publicar, agendar, escolher a imagem selecionada. Tem um serviço que toma conta só das matérias do URL das matérias, e tem esse serviço aqui que toma conta de quem está nessa matéria aqui, editando esse conteúdo. Então, se entrar outro editor, aparece o rostinho dele aqui embaixo. Então, esse cara aqui é escrito em Go, exemplo aqui, o agendar é escrito aqui, o serviço de agendamento é escrito em Python, tem vários serviços aqui que é escrito em Python, que tomam conta lá da nossa plataforma de publicação. E a gente também incentiva bastante a cultura open source, porque devolver conhecimento é sempre bom para a humanidade. Então, uma das experiências que a gente teve foi com o Tumblr. A gente foi pioneiro na experiência de criar um sistema de geração de thumbs inteligentes. Quem assistiu a palestra aqui do Bloco B, estava o Christian, ele falou de Tumblr. Quem quiser instalar o Tumblr na sua própria empresa, pode. Então, e colaborar para que o Tumblr evolua também. Todo escrito em Python. A gente utiliza o Tornado como framework para ficar assíncrono ali e não ficar bloqueante. Lembrem que na segunda geração era tudo bloqueante, a stack. E agora a stack é não bloqueante. Então, sempre que uma thread consegue atender mais de um usuário. O Database as a Service é outro serviço que a gente mantém lá, que é open source, que você consegue criar banco de dados e
em tempo de necessidade, assim, preciso de uma SQL. Você clica lá, você ganha aquele MySQL e já pode conectar com métricas, com tudo disponível ali. Quero aumentar o tamanho desse MySQL. Você dá um clique e o MySQL cresce de tamanho. É bem legal, também é open source. E hoje eu estou trabalhando no Show Services, que é o serviço que entrega as matérias para o usuário final. Como é que é a stack lá? Aqui temos aqui o usuário. O usuário, quando ele acessa o site lá, ele bate numa infraestrutura que é uma máquina que tem instalado o Nginx com Varnish. Quais são as responsabilidades de cada um? O Nginx ele é responsável por fechar a conexão HTTPS. Então, todo o nosso site é criptografado, tem conexão criptografada. E aí, ele localhost mesmo, ele se conecta com Varnish, que é uma estrutura de cache, que tem todas as matérias mais acessadas em memória, para que a gente consiga entregar com uma velocidade muito alta. E aí, para cada máquina dessa, a gente tem aqui na frente, na média de 100 máquinas. E quando chega, por exemplo, nas eleições, o load dessas máquinas aqui foram bem altos, porque a gente recebeu muitos requests ao mesmo tempo. Então, tipo, quero saber qual foi o presidente do Brasil, quero saber o que aconteceu de tão grave hoje, e aí vai gerar muito acesso aqui. E a maioria desse acesso acaba ficando aqui na borda. Aí, se ele não encontrou nessa estrutura aqui que está em memória, ele vai para um segundo nível de cache. A gente tem um segundo nível de cache para proteger. Tipo, aqui é muito alto a quantidade de requests. Aqui é bem mais baixo, porque o Varnish acaba segurando grande parte. E aqui ainda segura um pouco, e aí sim cai no Show Services. O Show Services é escrito em Python assíncrono, e ele busca a matéria em banco de dados aqui. E com isso a gente consegue atender milhões de requests ao dia. E o que a gente usa para gerir essas várias aplicações? A gente viu lá aqui, são vários microserviços. Hoje a gente tem cerca de 2.000 aplicações deployadas no Tsuru, que é o nosso serviço que mantém essas aplicações ali de modo fácil. Com o Tsuru, eu simplesmente inicio um programa Python, um programa JavaScript, um programa Ruby, e eu falo, Tsuru, roda para mim. E ele vai conseguir escolher umas máquinas e colocar esse código em produção. E, com isso, eu consigo escalar. Minha aplicação está começando a receber mais requests e eu preciso de mais instâncias. Ele detecta isso e aumenta a infraestrutura daquele programa que você escreveu. O Tsuru ele é escrito dentro da Globo.com mesmo. A Globo.com mesmo patrocinou o desenvolvimento dele desde o início. E hoje é o nosso projeto assim, que a gente tem muita estima. A gente utiliza também uma solução de API Gateway. Por que é uma API Gateway? Quando você escolhe fazer um microserviço, você às vezes tem que preocupar com a autenticação. Quem vai ter permissão de escrever aquele vídeo, vai ter permissão de escrever aquela matéria, colocar aquela foto, e a gente não quer reescrever isso a todo momento. O API Gateway ele faz a autenticação e autorização de todos os nossos microserviços, que ele fica na frente das aplicações e faz também rate limit para não ter... Exemplo, eu tenho um serviço público e eu não quero que alguém fique flodando aquele microserviço. Então, eu consigo sentar no API Gateway e falar assim, cara, 2.000 requests por hora, se o cara passar disso, bloqueia. A gente consegue fazer isso. Também tem monitoração, temos login, que tudo isso é reaproveitado. A gente também faz um Auth2 interno, que o Auth2 é a tecnologia usada para autenticar os editores. Imagina que com cada microserviço daquele,
precisa de um usuário logado. Um editor, um editor X, um editor Y, e ele autentica uma vez só. Vocês já viram que quando vocês entram tem um jogo, alguma coisa assim, que pede para logar com o Facebook? A gente tem o nosso autenticador interno, para evitar que cada sistema tenha que implementar seu usuário e senha. Antigamente era assim, na época do Globocore. Então, tinha um editor que tinha usuário e senha no G1, usuário e senha no GE, usuário e senha no TechTudo, e quando ele queria ficar trocando entre os sistemas, tinha que colocar usuário e senha de novo. A gente resolveu isso usando o Auth 2, e é muito bom para você ter uma base única de usuários para vários microserviços. Se você quer fazer uma cultura de microserviços na sua empresa, eu recomendo ter um sistema de autenticação único para evitar trabalho. Isso. A gente utiliza também bastante JSON Schema, porque todos esses microserviços eles se comunicam. E como eles se comunicam, você tem que ter um contrato forte para definir como que aqueles dados trafegam. Exemplo aqui é um JSON. Um JSON tem ali o campo ID, que é um dado numérico, name, que é um nome, city, que é um objeto que tem name e state, e tem a propriedade age. Como que um desenvolvedor vai descobrir quais são essas propriedades? A gente faz JSON Schema, que descreve toda a estrutura de dados disponíveis pelo sistema ali. Então, ali, eu tenho um objeto, que é uma pessoa, que o ID é do tipo numérico. Ah, se eu colocar um tipo string, vai dar certo? Não. Ali, o que eu tenho que passar ali naquele campo ID é um dado numérico. Ele tem um campo name, que é do tipo string, tem o mínimo 3, ali o Siri, descrevendo o que é o Siri, quais que são as propriedades do Siri, o age e quais campos eles são obrigatórios. Isso melhora bastante, porque você passa a ter vários microserviços distribuídos. E como que você vai descobrir essa documentação? Como é o contrato que eu tenho que mandar para um microserviço responder? Então, o JSON Schema ajudou bastante a gente, desde o início da implementação de 5 anos atrás. E login. Quem aqui já mexeu com log de aplicação? Teve que entrar no servidor ali e olhar. Mais ou menos assim, né? Fica olhando lá, lendo log. Só que quando você tem microserviços, fica bem mais complicado. Porque você vai ter, imagina, você tem 5 instâncias de um lado, de uma aplicação, que depois conversa com outras 5, que depois conversa com outras 20, e vai virando uma bagunça, se você tiver um problema. E a gente resolveu isso tendo um serviço de log central que recebe todos os logs de todos os microserviços. A gente escolheu o Greylog. O Greylog é uma solução open source, você pode instalar na sua empresa e ele guarda esses logs, você pode reter os logs por muito tempo. E aí o que a gente fez? A gente priorizou log estruturado. O log estruturado, ele não é simplesmente uma linha de log. Ele é uma linha de log enriquecido. Que cada linha você consegue enriquecer ela e falar assim, cara, essa linha de log foi referente ao usuário com e-mail X. Essa linha de log foi referente à aplicação Y. E você pode enriquecer ali aquela linha de log. Isso é muito bom para troubleshooting de problemas, resolver problemas assim que estão dando em produção, identificar e outros problemas lá também. A gente usa também o Request ID. O que é o Request ID? Toda requisição que passa pelo API Gateway ou passa pela borda da Globo.com, ela ganha um identificador único. E se aquela requisição precisa chamar outro serviço interno, ela reusa esse identificador único para melhorar a rastreabilidade de execução. Exemplo aqui, ó, eu peguei um Request ID e consultei lá no Greylog e vi aqui tudo o que aconteceu. Eu sei que passou no microserviço ali, passou em outro microserviço, passou em outro. Isso aqui é um Request ID de uma publicação de matéria. E aí eu consigo saber quais microserviços passaram e qual foi o status code daquela negociação, daquela transação ali. Isso foi bem útil para a gente implementar a cultura de microserviços, que antigamente, na geração 2, era só uma instância só, eu entrava naquela instância e dava tail no arquivo. Com microserviço como mega difícil, e sem isso não seria viável.
E aí eu consigo ter ali os campos ali, ó. Tipo, tem um campo app, qual que é a aplicação, o client ID, qual que é a aplicação, da onde está vindo aquele request, qual que é o level. O level também é um cara muito importante para você traquear microserviços, porque você começa assim, é uma mensagem normal, tipo info, ela começa com nível 6. E aí sempre que esse número level vai baixando, você vai aumentando a criticidade do log. Então se você pegar um level 2, é que aconteceu alguma coisa grave no sistema. Então você sempre, quando for implementar um log, você tem um carinho ali pelo level da mensagem. E você sabe também aqui, ó, o tempo de resposta. Demorou 53 milissegundos. E foi um método get aqui. E a coisa que a gente também tem que fazer, teve que estudar bastante, foi as resiliências desses microserviços. E aí, o que aconteceu no começo ali de 2009, 2012, 2013, quando a gente estava implementando microserviços. Foram isso, que a gente fica assim, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, o microserviço falhou e a transação ficou pela metade, e agora? Quem já viu essa tela aqui do GitHub? A gente começa a ter sobrecargas, às vezes um microserviço que não foi bem dimensionado, começa a receber além do que ele aguenta, e aí você começa a parar tudo. A gente utiliza lá outro serviço para detectar sobrecargas. Por exemplo, a gente sabe aqui que esse microserviço aqui ele demorou quase 1 segundo. E sendo que os outros microserviços foram com tempo de resposta bem mais baixo. Isso é bem útil porque às vezes o editor reclama, o acesso meu está muito lento e como que eu resolvo? Eu tenho que saber qual microserviço está comportando mal para eu conseguir fazer a devida otimização. A gente utiliza New Relic lá para isso e conseguimos traquear ali a porcentagem que cada microserviço comprometeu a resposta. A gente também pode sofrer partições de rede. Como a gente tem lá o data center, pode acontecer de um switch estragar e um serviço A não conseguir conversar com o serviço B, mas foi só um soluço de rede. Se você tentar de novo, vai conseguir conectar. E a aplicação, às vezes, tem que tratar isso. Redundância. É um exemplo aqui bem engraçado. Você quem é fã de Marvel, que quando Tony Stark foi enfrentar o Hulk, ele sabia que era muito fácil ele perder alguma peça da armadura dele e ficar comprometido. Então, na batalha, ele logo perdeu o braço, mas ele tinha outro braço esperando, porque ele sabia que isso ia acontecer e encaixou. É a mesma coisa assim que a gente fala com a arquitetura de resiliência de microserviços, que você tem que ter um microserviço mais em algum lugar do data center. A gente recomenda colocar no mínimo 3 instâncias, e se caso uma instância 1 morra, as outras 2 atendem. É bem importante. E aqui a gente monitorar, isso é mais ou menos como que é lá, os microserviços se comunicam. E tem um serviço lá que é o serviço de URL. Então, ele sabe mapear onde está o URL de cada matéria. A gente tem outro serviço lá que é o de busca. E a gente tem que saber a saúde de cada um para saber se o portal está saudável ou não. A gente usa aqui New Relic para fazer essa monitoração, mas também tem Zabbix que faz isso. O Circuit Breaker. Um padrão bem legal para evitar falhas, que você sempre tem um plano A de uma execução. E se aquele plano A não der certo, você ativa o plano B. Como exemplo, timeouts. Eu vou tentar entregar os vídeos personalizados daquele usuário, e se em 3 segundos, 4 segundos eu não conseguir pegar os vídeos personalizados, eu vou colocar os vídeos aqui que a maioria das pessoas gostam. É uma forma de você tratar o plano B de alguma situação. É melhor eu entregar para o usuário alguma coisa do que eu não entregar nada.
E o Restricts Like é essa estratégia. Você desenha um plano A, desenha um plano B e calcula ali qual que você vai entregar. Operações idempotentes. Como a gente tem retries, ocorre o risco de uma operação ficar gravada 2 vezes. Imagina, eu estou fazendo o serviço A, conversando com o serviço B, e teve timeout de rede, e o serviço B completou a ação, mas o serviço A não ficou sabendo que o B completou com sucesso, e ele vai tentar de novo. O serviço B tem que ser inteligente para não gerar 2 registros. E tem padrões de mercado para fazer operações idempotentes que ajudam a evitar esse erro. E testes. Um modelo de microserviços sem testes é muito suscetível à falha. Desde testes unitários, você tem que entregar aquele pequeno componente todo íntegro e não deixar com que ele entregue algo não esperado. Testes de integração, você tem que saber se todo o seu Lego está funcionando. Então, por exemplo, como a gente tem lá 10 microserviços, a gente tem um teste que testa os 10 microserviços todos os dias. Por exemplo, cada microserviço daquele, cada time está tomando conta dele. Está todo dia recebendo atualizações. E é muito fácil você quebrar o brinquedo todo sistematicamente. Então, esses testes rodam lá 5 vezes ao dia, e aí dá segurança para a gente subir as coisas para produção. Canary Tests. Canary Tests é um modelo que visa o bem maior. Muito tempo na mineração, o pessoal levava um canário para dentro da obra de mineração, porque o canário ele tem um pulmão mais frágil que o do ser humano. E aí, se começasse a vazar gás, o ser humano poderia morrer, e não só uma pessoa, várias pessoas. Então, eu levava o canarinho lá. Se caso aquele canarinho fosse comprometido, os canarinhos fossem comprometidos, os seres humanos conseguiam sair em tempo hábil e não morrer intoxicado. Como é que a gente faz isso na computação? Exemplo, a gente tem algumas mudanças que a gente lança para um público bem menor. A gente tinha uma mudança lá que ia quebrar, tinha risco de quebrar o site inteiro, a gente lançou só para um canto do país. A gente lançou aquela mudança, viu que estava funcionando bem e foi gradativamente soltando essa mudança para o resto do país até ficar 100%. Então, Canary Tests é bem útil para testar microserviços que sofrem mudanças e você não sabe como vai ficar. Obrigado. Temos vagas, assim, quem quiser saber como... A gente tem vagas lá na Globo.com, porque quem quiser saber como é que é o processo, entra lá talentos.globo.com. Está aí disponível aí fora, que quiser trocar ideia, saber de alguma curiosidade, com um papo mais profundo. Eu quero espaço para perguntas. E aí, pessoal, perguntas? Parabéns pela apresentação, muito Obrigado. boa. Eu quero saber, assim, com tantos microserviços e com uma equipe de dev tão grande, como que funciona quando vocês têm que fazer um serviço novo ou uma feature nova? Como é que você decide se ele vai para um microserviço que já tem, se cria um novo? Como que funciona isso lá dentro? Sim. Cada microserviço ele tem que ter uma missão de negócio. Tá. Exemplo, o serviço de busca, a missão dele é entregar o melhor resultado para o cliente. E a gente, em cima da funcionalidade, a gente vê quem vai defender essa funcionalidade melhor. Serviço A vai ser melhor para o negócio, serviço A ou serviço B. E aí, quem assumir tem que pegar essa funcionalidade e mantê-la com qualidade. Mas realmente é sempre olhando por domínio de negócio. Perguntas? Levanta a mão, por favor. Ele voltou. Podia replicar. Mas assim, na prática, como é que é? Tem uma feature nova, vocês se reúnem, tem uma documentação que alguém olha, como que funciona assim? Então, geralmente essa solicitação já faz um pouco direcionada para
possível time. Aí o time fala assim, poxa, a nossa missão não é fazer essa funcionalidade, mas fazia sentido talvez esse time B. E aí a gente conversa com o time B e fala assim, ó, cara, sabe que faz sentido vocês pegarem? Faz sentido. Então a gente absorve. Mas sempre tem uma negociação ali entre os times, junto. Parabéns aí, muito legal a apresentação. Eu queria saber como vocês lidam com segurança, como que se vocês sofrem, por exemplo, ataque de DDoS, e naquela arquitetura que você mostrou, por exemplo, que passa por um Vanish, por um outro cache, se alguém começar loucamente ali a requisitar páginas que não existem, que não estão no cache, isso não vai sobrecarregar lá o show service no final? Ou você já tem antes disso alguém que está lidando com isso e não deixa isso entrar para dentro? Sim, tem lógica no próprio seu service de ignorar, por exemplo, o ataque de bots ou ataques de distribuídos assim. E também os show services também têm uma capacidade muito boa de atender usuários. Então, a maioria das vezes, camada 1 e 2 acaba segurando bem, mas de vez em quando acaba vazando, mas ele segura ali e dá o deny para os ataques. Mas assim, tem alguma inteligência artificial, tem alguma coisa na frente para detectar que vocês estão sendo atacados, que vocês estão havendo esse ataque? Como que é? Sim. Na verdade, tem uma galera que toma conta desse cara... Cadê? Aqui, dessa primeira camada ali, eles têm uma integração com o pessoal de segurança. Tentam detectar mais na borda possível. Mas se vazar, também a gente tem segurança lá do show service. Primeiro, parabéns pela apresentação, foi bem legal. Eu queria saber qual é o critério que você adota para... Eu vou criar um microserviço em Python, ou vou criar um microserviço em Go, ou vou criar um microserviço em Java, e por quê? Assim, a gente olha bastante a habilidade do time e a criticidade. Exemplo, a gente refez o sistema de permissionamento todo em Go, e a gente viu que a gente tinha um tempo para a equipe aprender Go. E dependendo, por exemplo, algumas pressões, cara, a gente precisa de lançar esse microserviço logo, vamos ver com o que o time já sabe. Depende muito disso. E também oportunidade. Se tiver, por exemplo, alguma biblioteca pronta em Go que faça melhor que Python, a gente pode escolher Go. Se tiver uma biblioteca melhor em Python que faça melhor que as em Go, tem vários critérios que a gente usa. Desde a experiência do time e a oportunidade em alguma tecnologia. Oi, você falou da parte de log, né? Está num status bem avançado, pelo que eu entendi do projeto de vocês. Sim. As informações de log. Quanto tempo demorou para vocês chegarem nessa maturidade dessa parte do projeto? Cara, demorou uma implementação de uns 6 meses, assim. A gente ia mudar os microserviços para usar log estruturado. Antes nada era estruturado. Aí chegava lá um bolo de dados que ninguém conseguia cruzar com outros dados e ficava no limbo. Então vocês aproveitaram que assim a migração para microserviço para implantar, vamos dizer assim, uma melhor qualidade de log, é isso? Foi mais ou menos na dor. Que no início, quando estava em transição para essa terceira geração de microserviços, a gente começou a sentir dor no debugging. Assim, cara, não dá para ficar com o debug do jeito que está, vamos deixar alguma coisa. A gente olhou para o mercado e viu que tinha várias pessoas usando o Request ID. E depois que a gente pegou o Request ID, eu falei assim, poxa, por que não colocar mais metadados em cada linha de log? E esses metadados salvam a gente bastante. Desde o tempo da gente reagir a um problema, é bem mais rápido. Em relação aos testes de integração que você comentou, pelo que eu entendi, vocês selecionam alguns microserviços que vão testar a integração entre eles, né? Sim. E aí como que é? É um repositório que fica esse teste, esse repositório fica rodando, vocês têm uma infra só para isso, como que é? Não, o teste por exemplo, a gente tem um teste lá que é criar uma matéria. A gente cria uma matéria e via CI, e aí ele vai conferindo em cada microserviço se ele fez o seu determinado trabalho. Está disponível na busca? Tá ok, então o serviço de busca está funcionando ok. Está disponível lá no feed, que aparece lá na caixinha, a gente testa aquilo lá, viu que está ok. Testa os fluxos que os editores mais usam, publicação, despublicação.
uso via Facebook e tenta testar as coisas que podem quebrar e se quebrar é ruim para a gente. Mas aí, esses microserviços que ele está usando para testar, quem sobe esse microserviço? É uma infra que tem isso? Pronto, Não, a gente que tem uma ele infra usa? física de homologação. Ah, testa em staging mesmo. Isso. Ah, beleza. Como que você faz a comunicação entre os microserviços? A gente geralmente usa RESTful e tem um pouco de tendência a usar gRPC talvez no futuro. Então, tá com um papo ali inicial de usar gRPC, mas RESTful é bem legível para seres humanos. Então, são várias APIs REST espalhadas na empresa. Mas é só API REST mesmo ou não tem nenhum outro tipo de aplicação? Tem aplicações que conectam em barramento, via Stomp, que consomem mensagens. Depende, sim, do fluxo. Então, tem as APIs que se armazenam os dados ali e você tem umas outras para conectar, Isso vai- pra processar algo, fazer alguns processamentos. Isso. Geralmente, as coisas que são mais lentas, a gente joga para em background e tenta trabalhar ali. Mais dúvidas, pessoal? Então, aqui eu vou deixar anotado aqui. Tem mais dúvidas? Vou deixar aqui anotado o site da Globo.com que tem vagas, que é talentos.globo.com. A gente tem vagas de desenvolvedor Python, Go, JavaScript. Quem se interessar, manda lá. Quem tiver mais dúvidas pode conversar comigo aí mais lá fora, tá? Obrigado.